Boa noite, gente. Entrei 1 minutinho, 2 minutinhos atrasada, perdão. Ritinha, Rose, Carlinha, Alê, Renatinho. Boa noite, gente. Muito bem-vindo todo mundo, viu? Vamos hidratar a nossa alma, né, Rê? Vamos hidratar a alma. Renatinho tá falando, vamos hidratar. Mais uma semana passou. Tá sem som, Mi? Sai da live e volta de novo. Tá sem som, gente? Ou é só pra mim? Me fala se tá sem som. Não? Tá com som? Normal. Ô Mi, sai e entra de novo. Viu? Se a música estiver muito alta, me avisa também, tá bom? Me fala. E é isso aí, gente. Mais uma semana passou, né? Como a gente tava falando. Passou não, voou, né? Voou. Isso, Mi. Espero que vocês tenham tido uma semana muito abençoada, muito iluminada, produtiva, em todos os sentidos, né, gente? Na parte trabalho, né? Na parte material e principalmente no espiritual, né? Que a gente tá aqui para o nosso crescimento moral, espiritual e lutando, né, gente? A gente é uma batalha diária, né? Para que a gente não seja escravo do dinheiro, né? Então que a gente possa ter a parte material para ajudar a gente a viver, mas que a gente não seja escravo, né? A gente tá aqui para isso, para aprender isso, né? Gente, o som não tá muito... Boa noite, Serginho. Boa noite, Lu. O som não tá muito alto para vocês? Celinha, boa noite. Vão pegando a água de vocês, viu, gente? Minha garrafinha tá aqui, tá? Lembra, procura pegar individual, gente, copinho. O copinho do Enzo e da Cleo tá aqui, cada um com o seu. Das gatinhas também é separado, tá bom? Cada um tem uma necessidade, né? Então a espiritualidade que já tá aqui junto com a gente vai colocar um remedinho diferente que cada um precisa, tá bom? Então vou pegando a água de vocês, a gente vai ler uma mensagem já, pra gente ir harmonizando o nosso ambiente, pra gente já entrar na prece e iniciar. Na verdade, a gente já iniciou, né? Depois, no final do nosso evangelho, tem duas partezinhas que eu quero ler para vocês, dos mensageiros, né? Uma leitura maravilhosa, gente. Inclusive, os mensageiros vai ser o tema do nosso Lar 2, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros, vai ser baseado nesse livro. Onde André Luiz, esse livro ele é psicografado por André Luiz aqui na Terra pelo Chico Xavier, né? Então já é o André Luiz trabalhando, né? No plano espiritual, já desperto, já voltado para o trabalho espiritual, da caridade, né? E no final eu vou ler duas passagens para vocês, mas me lembrou agora, gente, tem um capítulo que ele fala sobre o culto. Não adianta eu procurar agora porque eu não separei. Eu tô só lembrando agora, né? Ele conta do culto no lar, do evangelho no lar.
onde toda a espiritualidade já se prepara para estar na nossa casa, gente, no nosso lar, não agora, né? Por exemplo, o nosso evangelho inicia às 9, né? Mas eles já vêm antes nas nossas casas para preparar o ambiente, para trazer os espíritos que vão assistir o nosso evangelho, né? Então eles vão chegando antes, eles já estão aqui na nossa casa, ó, né? E durante o evangelho, gente, eles estão o tempo todo aplicando os passes, fazendo os tratamentos, né? Não só na gente, como na nossa casa. Então olha que coisa linda, né? A gente poder vivenciar esse momento com eles. E que a gente seja muito grato, né? Então vamos lá? Vou pedir para vocês, gente, vão compartilhando a nossa live, né? Quanto mais gente em crescimento espiritual, melhor, né? Então vamos lá, vou pedir para vocês escolherem mensagem par ou ímpar, tá? Gotas de Esperança, do Lourival Lopes. Então, escolham mensagem par ou mensagem ímpar. Lindo, né, Marinilza? Muito lindo, é isso mesmo. A gente tem a certeza que a espiritualidade está aqui com a gente, viu? Ímpar, par, par, par. Vocês gostam de par, né, gente? Par, ganhou. Ímpar, mas já foi. Vamos de mensagem par. Bem-vindo quem tá chegando agora, viu, gente? Boa noite, boa noite. Vão pegando água de vocês. Mensagem par. Vamos ver o que a espiritualidade reservou pra gente. Bora lá. Mensagem de número 128. 128. O mal de fora não o atinge. Sendo bom, Deus não permite que nada venha para nos prejudicar, até mesmo o mal. O que a gente está falando agora, né, gente, do nosso momento aqui, preocupados em se melhorar, em se despojar das nossas más tendências, né? A gente se preocupando em melhorar sempre as nossas virtudes, né? E aqui ele fala pra gente que o mal de fora, vindo de fora, não nos atinge. Você sendo bom, Deus não permite que nada venha para nos prejudicar, até mesmo o mal. Basta você se fechar ao mal, não lhe dar força, convertê-lo em experiência. Ele transforma-se em bem para você. O mal que o prejudica é o que vem dentro de você. Aquele de quando você atinge alguém. Isso lhe faz sofrer. Torna você infeliz. A sabedoria de Deus é tão grande que nos livrou para sempre do mal, ou seja, nós temos o livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio, né? Então, eu sendo uma pessoa boa, isso não me exime de receber o mal. Porém, eu vou usar esse mal como experiência. Como experiência, né? Então, que eu nunca
nunca pratique o mal, que esse mal não venha de mim. Mas se vier do outro, eu vou saber transmutar, né? Eu vou saber transmutar. Eu não vou absorver, mas eu também não vou devolver. É isso que a gente tem que aprender no nosso dia a dia, né? E lembrando sempre, quando eu sou uma pessoa que eu transmito mal, eu sou uma pessoa, em primeiro lugar, doente da alma. E essa doença da minha alma começa a passar para o meu corpo físico. Eu começo a me tornar uma pessoa realmente doente, enferma, né? A Lu tá falando, lógico que eu perdoo, Lu, a sua princesinha brincando no teclado. Um beijo pra ela. Gente, então vamos fechar nossos olhos, te convido a fechar os olhos com esse pensamento do bem. Vamos fazer a nossa oração. Agora é nosso momento de conexão com a espiritualidade. É um momento onde, em primeiro lugar, a gente vai mentalizar a imagem de Jesus e agradecer a Ele por esse momento que a gente está aqui, todo mundo unido, nessa vibração, nessa energia, energia de luz, eu tenho certeza a gente sente. Essa energia de preocupação em se melhorar e em ajudar o outro. Sente nesse momento a espiritualidade na sua casa, o seu mentor do seu lado, com as mãos em frente à sua testa, te magnetizando, te transmitindo pura energia de cura, de amor. E nesse momento visualiza aquela pessoa encarnada ou desencarnada que precisa de tratamento, que precisa de cura. Esteja ela em casa ou no hospital ou já no plano espiritual. Mentaliza essa pessoa agora e emana toda essa sua energia para ela. Imagina uma luz branca entrando pelo topo da cabeça dessa pessoa e limpando tudo que ela pode ter de doença dentro dela. Agradecemos os espíritos de luz, agradecemos os irmãos desencarnados que estão aqui com a gente para aprender, para evoluir. Agradecemos por essa energia, agradecemos pelas nossas águas que serão fluidificadas, pelos nossos lares que serão limpos. Todo sentimento de mágoa, de rancor, de tristeza, eles vão limpar. Mais uma vez, eleva seu pensamento até Jesus. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tô olhando aqui, parece que eu tô torta. Eu sou torta. Então vamos lá, gente. A gente tá no Evangelho, no capítulo 13, né? Um capítulo tão lindo, que a gente tá aprendendo tanto sobre a caridade, né, gente? Tanto, né? Sobre a caridade de todas as formas, de todos os jeitos, de todos os ângulos. A gente está aprendendo que não tem desculpa para não fazer a caridade. Não tem, né? E hoje o nosso item 9 e 10, gente, são instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Então a gente vai ter duas mensagens de dois espíritos maravilhosos. O primeiro, gente, a primeira mensagem é do espírito da irmã Rosália, tá? De Paris. Irmã Rosália, ela foi uma freira, quando encarnada, né? De Paris. Eu tenho até uma foto dela que eu tirei para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês a imagem dela, para vocês, quando a gente ouvir a mensagem que ela deixou, é legal a gente ter a imagem dela, né? Quer ver? Peraí. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela viveu de 1786 a 1850. A minha imagem tá na frente. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que é 1859, se eu não me engano. Mas enfim, olha lá. A irmã Rosália, uma vida dedicada à caridade. Posso deixar essa imagem enquanto eu leio a mensagem dela? Vou deixar, tá bom? Depois eu tiro. Então vamos ver o que ela fala pra gente sobre a caridade. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, que ela está falando aqui no nosso mundo, vocês fossem todos perfeitos. Então, só lembrando o que ela pede: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente. Se a gente seguisse esses dois preceitos à risca, seríamos todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei, ela está falando dos bairros que ela habitou, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo, lá em Paris, né? Eu acredito que ela tenha sido igual a irmã Dulce, né? A irmã Dulce era assim, né, gente? A irmã Dulce, ela pegava as crianças da rua e colocava na casa dos outros, né? Tó, cuida, ajuda essa criança. Aí ela continua: ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus
vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que, olha que lindo, gente, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, o que é envoltório terrestre? O nosso corpo físico. Que ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Como a gente sempre fala, né? A gente dá o exemplo do Bezerra de Menezes, que quando ele desencarnou tinha uma legião de espíritos aguardando ele. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui, ou seja, lá no plano espiritual, aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida, amai, então, o vosso próximo. O amai como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Olha que legal, gente. Esse infeliz que você repele, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Aquela pessoa que hoje você repele, né? Próxima a você. Quando você desencarnar, você vai se encontrar, né? E foi alguém muito próximo de você, né? Em outras vidas. Desejo que compreendas bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis. Olha os puxão de orelha que ela está dando na gente. Nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento, é o que a gente menos faz, suportar uns aos outros. Existe um grande mérito, acredita em mim, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. Então sabe aquele momento que tem uma pessoa, ela coloca a pessoa tola, né? Falando, não agride, não retruca, se cala. É uma caridade. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a debochar. Talvez aquele famoso bullying, né? Se faz de surdo. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós. Né? Então, quando você chega num ambiente onde as pessoas, talvez, ela fala aqui, né, dão aquela risadinha ou fazem comentários, deixa passar. Enquanto que na vida espírita, ela fala assim, ó, a única vida real é a vida espírita. Enquanto que lá, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade. Então não é simplesmente ser humilde, a gente se calar, a gente se fazer de surdo, é uma caridade. Porque não se importar com os erros dos outros é caridade moral. Você está trabalhando a tua tolerância, né? O teu amor ao próximo. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante.
Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repeli um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Ela está deixando isso bem claro, que às vezes hoje uma pessoa que você afasta, que você não quer do teu lado, né? É alguém que numa outra vida foi muito importante para você e tá com você para resgatar. Aí quando você desencarnar, quando você vê, você vai falar, eu perdi a chance. Eu perdi a chance. E ainda eu agravei mais ainda a minha situação, humilhando, não querendo essa pessoa do meu lado. E aí ela termina. Eu revi, olha que lindo, gente, como ela termina. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes. E a quem me cabe agora implorar a minha vez. Quer dizer, alguém que ela amava, né? Que ela ajudou, e no plano espiritual é alguém que talvez seja superior a ela, né? Aqui ela ajudou e lá é um espírito superior a ela. Ela fala, eu implorava a ele. Olha que lindo. Perdão, a última coisa ela vai terminar aqui, ó. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Olha como ela termina, maravilhosa. Aí, deixa eu tirar a imagem dela, gente. Parar de compartilhar. Beleza. Aí a gente vai finalizar com a mensagem, gente, de um espírito protetor, tá? Vamos entendendo cada palavra deles, né, gente? Pra gente aprender cada vez mais. Que a gente possa interiorizar, né, esses sentimentos que eles tentam passar pra gente, esses ensinamentos, né? Já levando em consideração que eles estão no plano espiritual muito além da gente, né? Uma posição hierárquica muito mais elevada que a gente. Então a gente tem que se esforçar para entender e pôr em prática. Então, o espírito de verdade, um espírito superior, gente, ou espírito de verdade não, espírito superior, né? Protetor, desculpa, espírito protetor. Meus amigos, ouvi de vós dizerem para si mesmos, como posso fazer a caridade? Frequentemente não tenho mesmo o necessário. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, como em pensamento? Orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Me veio agora na cabeça, a gente pode parecer, a gente ouve muito isso, né? Na sexta-feira agora que passou, a gente ia levar cobertor, chocolate quente, né? Pros moradores de rua lá no centro. A gente acabou não indo por conta daquela bagunça da galerinha da Cracolândia, né? Que eles se espalharam e eles acabaram indo onde a gente normalmente passa.
Então a gente ouve muito assim, né? Porque tem que dar tiro em todo mundo, tem que acabar com eles. E xinga, e fala. Não, aqui cabe. É difícil resolver, não vamos entrar em questão política, né, gente? A gente sabe que não é fácil. Mas uma forma que a gente pode ajudar, oração. Para que Jesus consiga atingir o coração de cada um deles, para que eles possam se acalmar, para que eles possam pedir ajuda. Isso tem muito poder, tem muito poder. Tá aqui, ó, é o que ele tá ensinando pra gente, né? Como ele fala, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz, uma prece do coração os alivia. Isso em pensamento, em palavras, como que a gente pode ajudar? Dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias, aqueles que passam por nós, né? Alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós. Isso ele dizendo, né, gente? Eu era como vós, eu sofria, eu era infeliz, mas eu acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Então a gente pode falar essa frase aqui para essas pessoas que passam por nós, que estão desesperadas, que estão em aflições, né, intolerantes. Eu era como você. E pelo Espiritismo eu me curei, eu melhorei. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a eles: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Ou seja, a gente pode estar no nosso leito de morte se eu verdadeiramente, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, eu reconhecer tudo de mal que eu fiz e eu perdoar todos os que me fizeram mal e eu, pela minha consciência, pedir perdão, eu vou entrar no reino de Deus. Para as crianças, olha que interessante, gente, que ele fala. Para as crianças que já viciadas por suas companhias vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações, tantas crianças, adolescentes que a gente vê, né, gente, já tendendo para as más tentações, né, para os vícios. Dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essa doce palavra: Deus vos vê, pequenos, meus caros pequenos. Ela acabará por germinar na sua jovem inteligência e em lugar dos pequenos vagabundos tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade, ou seja, a gente começar dentro da nossa casa com os nossos filhos, germinando essa semente da caridade, né? Quando a gente vê o nosso filho, nosso sobrinho, né? Não dividindo o brinquedo, ensina, né? Já desde criança a desapegar, no sentido de doar roupa, doar sapato, tênis, brinquedo, né? Todo mês vamos tirar
Olha a semente que você está colocando dentro do teu filho, né? Vários dentre vós dizem também, ora essa, olha que interessante, somos tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos, ele fala. Olha o exemplo que ele dá. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não alcança bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha. A gente está lá no cume da montanha, a gente vê todos os grãos de areia. Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Então, da mesma forma que a gente vê o grão de areia indo com o vento, Deus nos vê, um por um. Como a gente fala, Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Mais do que nós, Ele sabe do que a gente precisa. Mais do que nós. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. É aquilo que a gente fala. Pela nossa consciência, a gente sabe se a gente está fazendo a coisa certa ou não. Às vezes, vós a entorpeceis, quer dizer, enfraquece. Às vezes, vós entorpecei-lhe a consciência, opondo o espírito do mal. Ela não se cala, então, ela se cala, então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Então, quando a gente está fazendo uma coisa errada, a gente sabe que a gente está fazendo, mas a gente vai acordar na hora certa. Escutai-a, interrogai-a e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Eu não lembro qual, mas tem uma questão no Livro dos Espíritos. Onde está a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na vossa consciência. E o Espírito protetor finaliza, meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou, olha o que ele fala, gente, como ele é enfático, como ele é forte. Eu vos dou, esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte e dele recebereis a felicidade e a consolação. Amai-vos uns aos outros, porque se eu amo o meu próximo, eu não prejudico. E aqui ele finaliza a mensagem dele. Então aqui a gente recebeu vários puxões de orelha, né? Eu vou ler rapidinho, gente, as minhas considerações, depois eu vou dar aquelas passagens do mensageiro, tá? Deixa eu só ver se tem algum comentário. O Sérgio fala, é mais fácil fazer caridade do que ser caridoso. Exatamente. A caridade material a gente fala, né, Serginho? É o que a gente sempre fala. A gente tem que ajudar com o material, né? Mas tem gente que se apoia só nisso, né? Fazendo essa caridade material, ele já não precisa fazer mais nada.
né? Eu não preciso dar atenção pro meu filho, pra minha mãe, pro meu pai, né? Eu não preciso doar o meu tempo, que é o mais difícil. Vamos comentar sobre isso aqui. Então eu coloquei assim, que em primeiro lugar, gente, a gente não pode ter falta de caridade com a gente mesmo, né? A gente fica falando assim, eu não tenho forças para ajudar. Desculpa, eu não posso fazer o bem. Eu não posso fazer trabalho voluntário. Porque eu já tenho os meus problemas, eu já tenho os meus dramas, então eu prefiro não ajudar. Eu prefiro não fazer trabalho voluntário. A gente não ouve isso? Eu coloquei aqui, metade da humanidade age assim. E a gente não pode agir desse jeito, porque é isso que nos adoece de verdade. Então, se eu tenho o meu drama, eu vou me fechar, eu não vou ajudar o outro, é aí que eu vou adoecer. É isso que me torna ruim para mim mesma, né? E como ele fala assim, né? Quando Jesus fala, também amai os vossos inimigos, né, gente? Eu ia falar isso a semana passada, acabei esquecendo. Quando Jesus fala, amai vossos inimigos, né? As pessoas se assustam, né? Em nenhum momento, gente, ele falou, conviva com o teu inimigo o tempo todo. Não, né? Ele simplesmente fala o quê? Perdoa e segue teu caminho. Patrícia fala, e a caridade se pratica também nos pequenos gestos do dia. Perfeito, que são os mais importantes. Então, gente, como o Serginho estava falando agora, vamos lembrar que a caridade material é quando a gente socorre a carência material de alguém, né? É uma necessidade imediata, materializada, né? Que a pessoa precisa, uma urgência, uma comida, uma roupa, um remédio, um dinheiro, né? E a caridade moral, você não precisa de nada material, nada. Todo mundo pode fazer, até quem é completamente desprovido de bens materiais. A gente que faz trabalho voluntário na rua, gente, é muito interessante como a gente vê entre eles se ajudando. A gente, por exemplo, entrega um sapato, uma roupa. Então, por exemplo, a gente entrega, eles falam assim, não, esse aqui não serve pra mim, eu não quero não, eu não quero. Dá pra outra pessoa. Coisa mais linda, né? E a gente sabe que pessoas que têm, né, mesmo não precisando, pega aquilo que não precisa, né? E guarda, estoca, né? E eles não, eles dividem entre eles, né? Claro que tem os que não fazem isso, né? Como a gente estava falando, mas a gente sabe que a caridade moral é a caridade mais difícil de ser praticada, né? Também muito importante, gente, não julgar ao fazer a caridade material, tá? Que a gente fala assim, eu não vou dar dinheiro porque eu vou estar incentivando o ócio da pessoa, né? Vou estar incentivando a ociosidade. A gente tem que lembrar, gente, que nem todo mundo que passa por uma necessidade vive na ociosidade, são ociosos, nem todo mundo, né? Então a gente não pode julgar. Eu coloquei o exemplo de Jesus, né, gente? Jesus não multiplicou pão e peixe para dar, para alimentar uma multidão. Jesus multiplicou para dar para uma multidão. Por quê? Porque de barriga vazia, ninguém ia entender o sermão dele, o ensinamento dele, né? Lá nos montes, quando ele pregava a palavra. Então as pessoas tinham que estar de barriga cheia, com comida, porque senão não iam prestar atenção, não iam entender nada. Ou seja, a gente precisa de alimento para poder trabalhar,
para poder viver, né? Até hoje, né, gente? Até hoje, quantas crianças morrem desnutridas? Quantas pessoas morrem abandonadas nas ruas? Então, pratiquemos a caridade pelo desapego daquilo que a gente tem, que está em bom estado, né? Doemos também a nossa tolerância, o nosso tempo, as nossas energias positivas, os bons fluidos num abraço. Eu sempre falo isso, gente. Um abraço com carinho, você emana fluido para outra pessoa. É uma caridade que não precisa de dinheiro. Uma palavra, um pensamento, como a gente falou, uma oração, né? A lei de Deus, gente, ela é muito justa. A gente recebe aquilo que a gente dá. A cura do nosso espírito vem pela caridade e pelo amor ao outro, seja ele quem for. Então, eu não vou fazer o bem porque eu não tô legal, eu não tô bem, eu já tenho os meus problemas. Começa a fazer caridade, a tua cura vai vir. Eu tenho certeza. Mas não a cura pela obrigação de receber alguma coisa, não. A caridade, né? Esperando alguma coisa, não. Faz realmente para ajudar, a cura vem, né? E aí, gente, eu só vou comentar sobre essa passagem aqui, só para comentar, gente, a urgência, como a gente fala dos trabalhadores da última hora, né? Jesus falava da urgência da nossa evolução aqui, agora, tá? Então, mais uma vez, gente, Os Mensageiros, de André Luiz. Aqui na página 138, lógico que eu não vou ler o capítulo inteiro, gente, é só uma partezinha. Esse capítulo aqui, ó, Os que dormem. Os que dormem. Ele fala assim, isso lá no plano espiritual, viu, gente? Iniciemos o trabalho de assistência, né? Então, que eles vão trabalhar no plano espiritual, aqueles que estão desencarnados e perdidos. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, que são espíritos que estavam trabalhando, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo a primeira impressão de horror, olha o que o André Luiz fala, gente, é André Luiz falando, tá? Eu vi extensas filas de leitos ao rés do chão, isso no plano espiritual, ocupados em algum galpão, né? Ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo, eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Ele está falando que ele via os espíritos desencarnados com a expressão de horror. Então eram poucos que estavam com os olhos fechados e a feição tranquila. Em quase todos se estampava nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. E aí ele continua, né? Estamos aguardando pessoal adestrado, quer dizer, para ajuda, né? Tenho aqui colaboração de 80 auxiliares, 80, presta atenção, gente, para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Então, cada trabalhador atendia até 5 doentes. À nossa vista, dos nossos 1.980 abrigados, separei 400 mais suscetíveis do próximo despertar.
a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E por aí vai. Então ele fala aqui, gente, das pessoas que desencarnam e ficam completamente mortas. Sendo que, como o Espírito fala, a verdadeira vida é no plano espiritual. E essas pessoas que não se cuidaram, não cuidaram do espírito enquanto encarnadas, ficam anos, décadas, séculos, milênios, às vezes, dormindo, perdendo tempo. E aí, só numa partezinha rapidinha também, gente, de uma moça, aqui é no capítulo 48, Pavor da Morte, pra gente encerrar. Ele conta o caso, o André Luiz conta o caso de uma moça, onde eles entraram, eu vou ler rapidinho. O colega gentil, quer dizer, o colega gentil é um espírito que estava sempre junto com eles, ensinando, né? Nos conduziu ao interior de espaçoso necrotério, isso aqui na Terra, tá, gente? Um cemitério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia, gelado, na verdade um necrotério mesmo, né, gente? Eu falei cemitério não, é um necrotério mesmo, onde os corpos ficam nas gavetas, né? Onde o corpo dela jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos seus despojos, quer dizer, o espírito da moça estava lá do lado. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras, deliberadamente receosa de olhar em torno. Aí alguém fala assim, alguém superior. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, ou seja, ela já está desencarnada. Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Ela estava lá presa ao corpo dela, fazia 6 horas. E apontando, esse espírito superior, apontando o cavalheiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu, esse espírito. Aquele é o noivo dela, que a espera há muito tempo. O noivo já tinha desencarnado e estava esperando ela, o regresso dela no plano espiritual. Ela desencarnou, só que ela estava presa no corpo dela. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamar carinhosamente. Ele exclamando para ela, Clemilda, Clemilda, vem, abandona as vestes. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. Eu vou resumir, não adianta. Os espíritos de luz falaram para ele, não adianta. Não adianta. E aí, uma hora, o Aniceto, que vocês vão ver no filme, que é um espírito superior, fala para ela, vamos, Clemilda, ele, todo de branco, né? Vamos ao tratamento. Ouvindo ele, a moça abre os olhos espantados e exclama, ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível. Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, me chamar para a eternidade. Então, para ela estava viva ainda. Ela está achando que está viva. E aí o Aniceto conversa com ela, não há morte, minha filha, né? E aí ele chama ela, o que ele faz? Ele chama ela para um tratamento, vamos fazer um tratamento, minha filha, né? E nesse interim, ele consegue fazer com que ela adormeça e aí sim ele entrega esse espírito para o noivo. E o noivo encaminha ela para os lugares
corretos. Então, gente, a necessidade da gente saber que nós somos espíritos. Nós somos espíritos, só que nós somos espíritos dentro de um corpo. A necessidade da gente entender que nós habitamos a Terra, nós habitamos esse planeta, mas a gente não faz parte dele. A gente não faz parte desse planeta. A nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui. Então vamos estudar, vamos ler, vamos se interessar para quando a gente voltar para o nosso verdadeiro lar, a gente não ficar dormindo, não ficar perdendo tempo, né? Para que a gente possa passar por um tratamento, claro, mas que seja rápido, que a gente possa despertar e já começar a trabalhar, né? Para esperar quem vai vindo, quem vai voltar. Que a gente possa estar preparado para os próximos que virão. E o mais importante, nos nossos estudos, que a gente possa cumprir aquilo que a gente veio para cumprir, que é melhorar. E, para finalizar, como é que a gente, um dos caminhos para a gente melhorar, para a gente se desapegar? Caridade. Caridade ajuda, principalmente quem é da sua família. Lembrando que os nossos primeiros desafetos estão na família. Tá bom? Então vamos fechar nossos olhos. Finalizando o nosso Evangelho, agradecendo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a Jesus, em primeiro lugar, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, agradecer aos irmãozinhos que aprenderam junto com a gente, que trouxeram uma energia tão boa. Agradecer por esse momento de aprendizado, agradecer por nossas águas fluidificadas, pelos nossos lares que foram limpos, agradecer pelas curas e tratamentos que foram feitos. Pedir para que a gente seja capaz de ajudar o próximo, que a caridade seja algo automático na nossa vida, seja algo automático no nosso dia a dia, que ao ajudar, que o nosso irmão, ao precisar de ajuda, a gente não pense, a gente haja sempre com amor no coração, sem pensar para quem vai essa ajuda, principalmente a caridade moral. Agradecemos esse momento. Pedimos para que a nossa semana seja abençoada, iluminada, cheia de boas surpresas, de desafios, mas que a gente passe por todos com resignação, com resiliência e com amor de Jesus. E assim a gente finaliza mais um Evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. É isso, gente. O nosso Evangelho vai ficar salvo, tá? Compartilhem. Só lembrando, a gente vai chegar, vai passar por um tempinho frio, tá? Se vocês puderem doar roupa, cobertor, façam isso, tá? Pode me chamar, eu também pego, né? Se vocês tiverem para doar, tá bom?
É isso, gente, que assim seja. Fiquem com Deus. Amem seus irmãos todos. Lembrando, perdoa. Perdoa e peça perdão. Tá bom? Porque a gente tá junto aqui nessa terra e a gente vai se reencontrar do outro lado, eu tenho certeza. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todo mundo. Isso aí. Sempre no caminho reto com Jesus. Tá? Um beijo, gente. Vocês são demais. Obrigada pela energia, obrigada pelo calor. Tá? Bom descanso.